Boa noite, sejam bem-vindos à disciplina Sintaxe do Português, ministrada por mim, professor Vicente Martins. Sou professor do curso de Letras da UAB, dos polos de Amontada, Itarema, Camusim, Bajara e Sobral, e também vinculado ao curso de Letras, no seu formato presencial, na UVA em Sobral. Então, eu me sinto honrado em poder compartilhar alguns saberes, alguns conhecimentos com vocês e poder, em particular, contribuir para a formação inicial em letras de todos vocês que estão fazendo o curso. Tá bom? Nós vamos iniciar compartilhando a tela e nela eu já provoco um pouquinho. Eu coloco aí uma manchete que eu vi ontem no jornal Folha de São Paulo e eu embaralhei, né, fiz uma salada de palavras. E gostaria de saber da parte de vocês como é que vocês montariam. Podem usar o microfone, fica até melhor para eu poder acompanhá-los, pode utilizar o microfone. Qualquer um de vocês, como é que vocês poderiam resolver essa salada aí de palavras? Como é que vocês poderiam colocar na ordem compreensiva? Alguém pode me dar uma dica? Foi manchete ontem na Folha de São Paulo. O que tem aí é especial, formar, 468, Brasil, professores, levaria todos educação para anos. Como é que vocês colocariam numa ordem compreensiva, semanticamente falando? Alguém poderia me dar uma dica? Não tenha medo de errar, não. Como seria a primeira palavra? Seria Brasil. Brasil, perfeito. Depois. Levaria todos para a educação. Brasil é um bom começo. Brasil, eu vou comer. Aí a pessoa tá ruim isso aí. O objetivo é esse, mostrar que isso é uma salada mesmo. Isso é maluco, é bem maluco isso aí. Como é que a gente coloca numa ordem compreensiva? Isto é, semanticamente aceitável. Brasil é uma pista boa. Brasil levará 468 anos para formar os professores da educação básica. Olha aí, olha aí, olha aí as coisas melhorando. Brasil levaria 468 anos para formar professores da educação básica. Os professores, né? Para formar os professores da educação especial. Veja aí, não tem básica, tem especial. Não é verdade? Então ficaria o Brasil, levaria... Não. Não tem o U. Você só pode, né? Só pode colocar as palavras que estão aí presentes. Não tem o U. Então, tem assim, Brasil, depois, levaria 468 anos para formar os professores. Todos os professores. Todos os professores Da educação especial.
né? Especial. Da educação especial. Professores da educação especial. Então, este aí, gente, já mostra como é que funciona mais ou menos a sintaxe. A sintaxe é a gente aprender a colocar em ordem as palavras, é compreender como é que funciona a língua em termos de ordem das palavras na sentença, no enunciado. Vocês viram que quando a gente embaralha, cria uma dificuldade na compreensão. E também não é fácil montar uma estrutura linear e estruturar realmente essas palavras, né? Então, como é interessante essa provocação inicial para que a gente entenda o desafio que nós temos agora. Por isso que eu digo, sejam bem-vindos à disciplina que vai estudar essas coisas e que a gente pode transformar até em brincadeira em sala de aula, né? Em reestruturar sentenças totalmente desmontadas. Aí, de alguma forma, é como se fosse um quebra-cabeça. Então, na noite de hoje, nós vamos conversar sobre sintaxe do português, a sua natureza, alcance e as tarefas do professor de língua portuguesa. Todos vocês se potencializam para atuação no mercado de letras, no caso, na educação básica ou mesmo a educação superior. Vocês podem chegar também à universidade tranquilamente para ministrar disciplinas na área de linguística, na área de literatura, na área de educação e na área de fundamentos educacionais, não é? Pedagógicos, enfim, nesse campo de formação inicial que vocês têm. Muito bem. É muito interessante, gente, no início da nossa fala, chamar a atenção do termo sintaxe. Eu gosto muito de começar pelas palavras. Alfredo Bose, na Dialética da Civilização, ele diz assim: é útil nós começarmos pela palavra. Então, se vamos estudar a sintaxe do português, nada melhor do que começar pela origem do termo. Por que não? É como se você chegasse para mim agora e dissesse: professor, eu vou estudar sintaxe. Mas espera aí, o que é sintaxe? Qual a origem desse termo? Hoje eu conversava, eu tenho um amigo que é da USP, que eu considero a maior autoridade hoje em origem de palavras, que é o Eduardo Viário. E hoje eu conversava com ele. O tempo inteiro eu me lembro dele, porque eu me lembro de ver a origem das palavras, né? E ele é professor nesse campo. Ora, o termo sintaxe tem a origem no latim. Vocês sabem muito bem que o latim foi exatamente a língua que deu origem ao nosso português, certo? Por isso que o nosso português também, como outras línguas modernas, é chamado de neolatina. Quais são as principais línguas neolatinas? Isto é, derivadas do latim: o português, o espanhol, o francês, o sardo, o provençal, enfim, o espanhol, né, que eu citei agora há pouco. Então, são línguas, inclusive, estruturalmente, sintaticamente, muito parecidas. Aí você diz: mas por que tem essa aparência? Porque vai mudar muito a pronúncia, mas às vezes a escrita e a estrutura das frases são bem semelhantes entre si. E onde estaria isso? Na origem latina, tem a mesma origem, o mesmo tronco. Então, o termo sintaxe olha a pronúncia. Não vai dizer assim, sintaxis. Antigamente se falava assim, mas o antigamente que não é nem da minha época, né? Eu estou no magistério há 40 anos, nem há 40 anos se falava sintaxis. Só alguns remanescentes, né? Um pessoal assim muito antigão que falava sintaxis. Mas a boa pronúncia é sintaxe, como se fosse 2 S aí nesse X. Sintaxe tem origem no latim tardio, sintaxe,
sintaxis. Aí sim, no latim você pronuncia sintaxis. Então, o termo sintaxe, para nós, em português, tem origem no latim tardio sintaxis, derivado do grego sintaxis, que por sua vez vem de sintassem, que significa dispor conjuntamente, ordenar. Por isso que eu comecei nessa provocação para vocês. O que foi que eu coloquei? Desordenei aquela manchete de jornal e coloquei como desafio lúdico, né, para vocês reestruturarem. Isso, na verdade, foi um desafio, uma tarefa sintática inicial na nossa disciplina. Aí você pode perguntar assim, mas professor, e quais são os objetivos da disciplina, dessa disciplina que nós estamos iniciando hoje através da web? Ela já está com cronograma, né? Vocês já estão tendo acesso ao fórum, a todo o material completo da disciplina já está no sistema, todas as aulas, todo o conteúdo, materiais. Poderemos também, ao longo da disciplina, ofertar ainda mais, disponibilizar ainda mais materiais para consultas. Então, a sintaxe do português e suas aplicações ao ensino da educação básica, que é o nosso foco aqui. Ao término desta disciplina, o estudante deverá ser capaz de compreender o papel da sintaxe dentro dos estudos gramaticais. Eu diria dos estudos linguísticos e gramaticais. Identificar as funções sintáticas dos constituintes oracionais e explicar fenômenos sintáticos do português brasileiro, utilizando os conceitos da gramática descritiva. Então, professor, e agora vai ser o momento de estudarmos aquilo que nós passamos, aquele conteúdo que nós passamos praticamente 11 anos dentro da escola, estudando os termos oracionais, essenciais, integrantes, acessórios. É estudar aquilo? Sim, é estudar. Mas agora com olhar profissional, agora iluminando aquelas teorias da linguagem presentes, melhor dizendo, na teoria gramatical, a gente iluminando com a linguística. Então, a linguística é a nossa ciência. Com ela, com essa ciência, nós focalizamos, nós estudamos a sintaxe que está presente nos manuais de gramática, né? Nos compêndios gramaticais e nas diversas teorias relacionadas à sintaxe no âmbito dos estudos linguísticos. Então, o estudante deverá ser capaz ainda de analisar os casos de variação e de mudança sintática concernentes ao português brasileiro e pensar em abordagens teórico-práticas para enfrentar essa questão na sala de aula da educação básica. Então, vejam bem, com a sintaxe, nós vamos estudar um tema muito recorrente, importante, inclusive nos exames, por exemplo, no Enem, nos concursos públicos, que é exatamente a variação linguística. A sintaxe ela permite que possamos aqui estudar os casos de variação linguística, tá certo? E qual a ementa da disciplina? Na ementa, isto é, qual o plano dessa disciplina inicial? É fazer análise do período do português. Período o quê? Sobretudo o período simples e também o período composto. Estudar os termos oracionais, estudar também aquele período composto, que é mais complexo. Mas nesse primeiro momento aqui, principalmente na aula de hoje, a gente vai mais focar o chamado período simples do português. Então, os seus elementos constitutivos, por exemplo, essa noção de sujeito,
predicado, objeto direto, indireto, complemento nominal, adjunta nominal, adjunta adverbial, são elementos constitutivos. Mas no âmbito da gramática normativa, numa abordagem de gramática descritiva e não normativa, esses elementos constitutivos recebem outros nomes. Mas os outros nomes não é uma mera substituição. Significa, nessa alteração de nomenclatura, um novo olhar sobre aqueles temas tradicionais da escola, para que a gente profissionalmente dê nome aos bois, né? de forma mais científica, uma vez que a gente vem trabalhando à luz da linguística. Então, esses elementos constitutivos, as suas relações, há quem diga que estudar a sintaxe é estudar essas relações, a própria sintaxe que dá essa ideia de ordem, mas no fundo está dizendo que são relações que estão ali, ou relações sintagmáticas, processo de construção e estrutura funcional. Então, essa é a ementa do nosso, eu chamo curso, né, mas da nossa disciplina. Qual o objetivo geral da nossa disciplina? É o estudo das principais teorias da sintaxe da língua portuguesa, a fim de capacitar os alunos a compreenderem, olha aí, e utilizarem corretamente os aspectos linguísticos, objetos do programa. Professor, e os objetivos específicos? A minha ideia nesse trabalho com vocês é possibilitar que o aluno, ao final da disciplina, faça uma reflexão teórica da sintaxe do português por meio de problemas e situações práticas da linguagem. Eu dei para vocês como provocação agora, que é uma salada de palavras assim, desarrumadas, jogadas aleatoriamente, e vocês tiveram aqui o desafio de dar uma ordem. Mas, no fundo, não basta esse exercício de reestruturar. A gente precisa refletir por que essa ordem ela precisa ser trabalhada. E vocês verão como é importante essa reflexão aqui. Nosso objetivo também, gente, é possibilitar que o aluno tenha um conhecimento necessário para resolver problemas relacionados ao mau uso da sintaxe em período simples e em período composto. Né? E isso tem muito a ver com a reestruturação que nós fazemos. Porque, quer queiramos ou não, qual o papel da escola? É oferecer para os nossos alunos da educação básica um grau mais refinado da língua, da sua norma culta. E isso não quer dizer só aprender regras de gramática, mas a gente levar o aluno ao reino de construção de uma linguagem culta, não necessariamente só gramaticalmente correta, mas uma linguagem refinada, culta. E esse é o grande papel também da escola, porque isso vai significar ascensão social também, que é o nosso papel. Então, a compreensão da sintaxe como parte integrante da língua, que estuda as relações que as palavras mantêm entre si nas estruturas simples e complexas, em seus aspectos gramaticais e linguísticos, é outro objetivo específico do nosso curso aqui, da nossa disciplina. Análise das abordagens gramatical e linguística das construções sintáticas e suas relações numa descrição morfossintática da língua portuguesa, a identificação dos constituintes oracionais nas estruturas simples, caracterização da coordenação e da subordinação nas estruturas complexas, é aquilo que a escola nos ensinou sobre aqueles períodos compostos, né? O período composto por coordenação, o período composto por subordinação, é aqui que a gente vai estudar mais essas características, e nós vamos também descrever como ocorrem as diferentes relações sintáticas dentro
do discurso, né? Esse é o nosso objetivo. Professor, e quais os conteúdos programáticos? Bom, o conjunto de conteúdos programáticos, eles vão estar, nós vamos batizar de elementos constitutivos. Hoje a gente já vai falar um pouquinho deles, que são, eu fiz questão também de não alterar muito a nomenclatura, já que o nosso grande papel é sala de aula real, né? A sala de aula da educação municipal, da educação, seja em nível dos anos iniciais ou anos finais do ensino fundamental ou do ensino médio. Então, outro conteúdo, as relações, coordenação, subordinação, correlação, deslocamento, substituição, até durante muitos anos eu chamei relações de interdependência da frase. Processos de construção, ordem, conexões. Por exemplo, eu coloquei ali para vocês na provocação inicial, eu coloquei uma ordem inversa, uma ordem maluca, uma ordem que não corresponde à nossa fala cotidiana. E vocês tiveram o desafio de colocar numa ordem direta, uma ordem que corresponde mais a um enunciado com sentido, semanticamente aceitável. Então, nós vamos ver conexões, recorrência dos termos, a questão da pronominalização é interessante também. Professor, aquela história de Êncles, Mesócles e Prócles, também. A pronominalização também trata daquela chamada topologia pronominal. E a estrutura funcional, os aspectos morfofonêmicos, morfossintáticos, léxico-semântico, pragmático-discursivos no processo de análise e construção de frase. Qual a bibliografia? Uma das coisas difíceis que tem a questão dos direitos autorais, eu sempre procuro colocar para vocês materiais que estão disponíveis na internet. Mas eu gosto de chamar a atenção que existem documentos, textos, bibliografia interessante. Por exemplo, Carlos Mioto, Manual de Sintaxe, a Linguística Aplicada ao Português, da Maria Cecília Silva, a Ingeborg Koch, o curso de Linguística Geral do Eduardo Kennedy, são materiais que, se vocês tiverem a oportunidade, peçam, comprem diretamente nas editoras ou pela estante virtual. A estante virtual é muito interessante, eu estou fazendo aqui propaganda, mas é porque muitas vezes livros como este você compra a R$15, R$20, R$30 no máximo. E aí você pede online e recebe em casa. Então começa a ter a sua biblioteca. E nós, profissionais de letras, a gente precisa ter uma biblioteca, né? Precisamos ter livros. Existe também uma leitura complementar sugestiva, que é um empreendimento gerativo do José Borges Neto, a interface da gramática. As gramáticas normativas, se você tiver qualquer gramática normativa, ela é válida para o nosso estudo, qualquer uma. Evanildo Bechara, Pascoal Segala, Celso Cunha, qualquer gramática que você tiver disponível no mercado, que você tenha na biblioteca da sua escola, que você tem em casa, essa gramática ela vai ser útil também ao seu aprimoramento e aos seus estudos ao longo da nossa disciplina. Então, nessa dinâmica da EAD, a gente vai ter essas videoaulas, aulas ao vivo, e essas webconferências também serão gravadas, para que a gente possa compartilhar com os demais, aqueles que por alguma razão não puderam estar hoje aqui. E tem indicação de leituras dirigidas, tem fóruns, questionários. Os questionários que nós estamos utilizando são aqueles que vão para a AP, né? Mas também por aqui nós fazemos provocações que servem também como questionário.
Eu já havia preparado até os slides de vocês para essa disciplina, mas me lembrei do Francisco da Silva Borba, que é um material que eu sempre estudei sintaxe a partir desse material, que é chamado de Introdução aos Estudos Linguísticos. E eu gostaria muito de compartilhar um pouco desse material que eu acho rico, saboroso, refinado e um ponto de partida importante para o estudo de sintaxe. Então, o Borba, ele começa por uma definição que eu acho formidável. Ele diz assim: a sintaxe trata das relações. Vocês lembram que eu pedi para vocês guardarem essa palavra? A sintaxe, ela trata das relações que as unidades contraem no enunciado, né? Que elas se relacionam, né? Que elas criam algum vínculo. Esses vínculos nós chamamos ou relações, nós chamamos de relações sintagmáticas. Seu ponto de partida é, então, a combinatória de formas livres. O que é a combinatória? Essa sequência, né? Brasil levaria, quer dizer, um substantivo próprio, seguido de um verbo, depois seguido do seu objeto direto. Então, essa combinatória de formas livres, isto é, de palavras, que seguem princípios fundamentais, a sucessão e a chamada linearidade. O que é a sucessão? A sucessão temporal, como é que as coisas ocorrem. E a linearidade, um termo seguido do outro. Para essas noções, para aqueles que devem lembrar um pouco da introdução aos estudos linguísticos, né, ou introdução à linguística, isso nos evoca essa definição, aqueles princípios de Ferdinand de Saussure. Quais são os princípios? Linearidade, as relações sintagmáticas são lineares, né? As relações paradigmáticas já estão no eixo de associação, tá certo? Mas a sintaxe, ela, sobretudo, ela está preocupada, eu chamaria, com relação a essa combinatória de formas livres, isto é, a combinatória de palavras, estas relações entre palavras. Essa é a primeira definição de Borba. Professor, não ficou claro para mim essa noção de sucessão linear de unidades, nesta linha temporal que o senhor fez referência. Então, para melhor exemplificar, eu estou, inclusive, utilizando o exemplo do Borba, que ele não dá com imagem, nem dá didaticamente como nós estamos fazendo aqui. Mas olhem para a imagem que eu estou passando para vocês. O que é que vocês observam na imagem? O que é que vocês estão vendo? Vocês estão vendo crianças brincando no espaço, né? Talvez num campo, num pátio. Aí, veja bem, o que é que eu vou fazer? Vou construir, vou dizer o que eu estou vendo. Só que eu não vou dizer assim, crianças, pátio, vejo. Eu não vou dizer isso na ordem direta. Eu vou dizer numa ordem direta, porque isso é a sintaxe, a boa sintaxe. Eu vejo crianças brincando no pátio. Então, eu começo pelo verbo vejo, verbo ver, crianças brincando no pátio. Esta sequência do que efetivamente eu estou vendo é exatamente a sucessão linear de unidades. É a minha fala. A sintaxe, ela transforma esse linear
essa sucessão linear de palavras em uma sucessão estrutural, numa ordem estrutural. Pessoal, que ordem estrutural é essa? Por exemplo, a ordem estrutural que nós estamos fazendo aqui é a ordem direta, não é a ordem inversa. Eu não estou dizendo assim, pátio, crianças, vejo, nu, brincando. Não estou colocando uma frase embaralhada, maluca, né? Eu estou usando a ordem direta. Então, em sintaxe, nós temos duas ordens, uma ordem direta e uma ordem inversa. A sucessão linear de unidades, ela está diretamente relacionada com a ordem direta. Mais adiante, eu não sei se vai, eu acho que tem um exemplo aqui, que uma das coisas interessantes é quando estamos diante do poema, muitas vezes da poesia. O que é que acontece? Os poetas, eles alteram muito a ordem. Não é? Nota que, às vezes, os poetas alteram muitas ordens das palavras para, talvez, melhor escandir, medir os seus versos. Mas o nosso papel para compreensão ou interpretação daquele poema, qual é? É colocar na ordem direta para que a gente conheça realmente o sentido maior, né? O grande objetivo do poeta ao mandar aquela mensagem, isto é, o cumprimento da sua função poética. Então, aqui foi um exemplo. Eu olho para a imagem e, a partir do que eu estou vendo, eu digo assim, vejo crianças brincando no campo, vejo crianças brincando no pátio, e assim vai. Então, existem uma ordem estrutural prevista pela língua, que é exatamente a ordem direta, em particular. Não sei se vocês certamente estudaram latim, e o que aconteceu no latim, no primeiro momento? Observa que a ordem das palavras é diferente da ordem das palavras na nossa língua. Lá é inversa. Por exemplo, para dizer assim, o Brasil é um país, em latim se diz como? Brasília, terra est. Brasília, terra est. Aí você nota o quê? Brasil, terra, país, est. É. Então, em latim é como se dissesse assim, Brasil, país, é. Como no latim não há artigo, né? Aí, quando a gente vai fazer a tradução para o português, a gente diz como? O Brasil é um país. Então, o que a gente pode observar? Que a ordem estrutural do latim é diferente da ordem estrutural do português. Professor? Pois não. Professor, o seu slide não está aparecendo aqui na nossa tela. Não, ou lamento. A apresentação parou. Ou tá certo. Eu nem sei o que foi que houve aqui. Pronto. Consegui? Voltou? Sim, professor. Sim, voltou, viu? Você poderia me dizer qual foi eu consegui o anterior, por exemplo, essa daqui, vocês viram a sucessão linear? Sim, essa nós vimos. Pronto. Só essa agora que deu problema. Eu acho que eu que bati aqui em alguma coisa, viu? Então, qualquer coisa informa imediatamente o professor, que o professor tenta consertar. Então, essa parte vocês não acharam interessante? Concordam? Que, por exemplo, por que o latim se torna... Meu Deus, eu estudei latim, eu tive
tanta dificuldade, professor. Aí você já se perguntou onde residiria essa dificuldade? Muitas vezes é na ordem estrutural prevista pela língua. Isto é, embora eu possa dizer em português e em latim, o Brasil é um país, a forma como eu digo, a estrutura como eu coloco as palavras, eu posso até reconhecer. Brasília, terra, este, eu estou reconhecendo ali. Eu já vi essa palavra. Brasília é a capital do Brasil. A palavra Brasília, né, o nome Brasília é latino. Eu estou reconhecendo isso aí, a capital do Brasil e tal, mas a ordem em latim é diferente da ordem em português. Nós chamamos isso ordem estrutural. Existem basicamente duas ordens estruturais. Uma ordem direta, no nosso caso, em língua portuguesa, é o que predomina, e no caso do latim, do grego, do hebraico, por exemplo, é a ordem inversa. Eu estudei latim e grego um pouquinho, mas quando eu fui estudar o hebraico, eu tive a intenção de estudar o hebraico, eu encontrei muita dificuldade exatamente na ordem estrutural, certo? E muitas vezes isso vai acontecer, por exemplo, dificuldade na ordem estrutural para quem vai estudar inglês. Aí, o adjetivo ele se antepõe ao substantivo, né, em inglês. Então, você vê, enquanto o português, a ordem, por exemplo, do substantivo adjetivo, a nossa ordem é o adjetivo pós-posto. Professor, a tela saiu de novo. Parou de apresentar. Pronto, retomou. Retomou? Ok? Sim, retomou. Pronto. Eu vou sair desse slide, porque esse slide está dando dor de cabeça, né? Esse daqui. Então, essa ordem linear, a ordem linear é ou lineal, né? Ela pode ser estabelecidas pelas necessidades de fala, né? Ou eu diria necessidades também de língua. Olha outro exemplo aqui para colocar para vocês. E aí vem aquela história da noção de sintagma. Não sei, aqui nós vamos ter um momento de falarmos sobre a chamada gramática gerativa, ou a sintaxe gerativa. Eu vou até recomendar para vocês um curso que nós organizamos este ano, recentemente. Eu não sei, nós estamos agora em setembro. O curso foi, eu acho que julho ou agosto, aliás, foi agosto o curso. No início de agosto, um curso sobre sintaxe gerativa. Depois eu vou passar para vocês os links dos dois encontros que nós tivemos. E nós convidamos até duas professoras da Federal Fluminense, a professora Elaine e uma outra professora, agora que me falha a memória. Nós convidamos para que elas participassem como protagonistas, né, docentes do curso. E nesse trabalho que elas fizeram, elas passaram exatamente a ideia da sintaxe gerativa, a noção de sintagma. Então, o que é que ocorre nessa noção de ordem que eu estou colocando para vocês? É que, na verdade, imagine você pegando um dicionário. No dicionário, qual a característica do dicionário? Nenhum dicionário tem sintaxe. Não é interessante? O dicionário não tem sintaxe, a não ser nos exemplos, mas o dicionário tem morfologia.
O dicionário tem palavras. O dicionário tem léxico. Então, imagina você abrindo um dicionário, a partir dessa imagem que você está vendo aí, uma criança chorando e tem um brinquedo, um carrinho dele, quebrou. Aí você vai ao dicionário, pega a palavra menino, depois procura um verbo, quebrar, e depois pega um outro substantivo, carrinho. Aí você não tem frase. Você só tem um conjunto de palavras. E a sintaxe não é um conjunto de palavras. A sintaxe, olha, retomando aquela ideia do Borba, a sintaxe é uma combinatória destas palavras, a que ele chama de formas livres. Os linguistas evitam muito utilizar o termo palavra, porque a palavra ela nem cobre tudo, né? No mundo da linguagem. Por exemplo, eu digo assim, quem? A gente não pode dizer que é exatamente uma palavra. Eu digo me, ti, si, a gente não pode dizer que é uma palavra. Embora, quando a gente abre um dicionário de palavras, estão lá como figurando como palavras. Então, você tem aí 3 palavras, né? Mas, usando o melhor termo linguístico, formas livres. O que são formas livres? São aquelas formas que nós podemos fazer com uma combinatória, uma combinação, relacioná-los, de modo a transformá-las em uma frase. Nós chamamos isso, gente, de atualização. Então, eu tenho menino, mais quebrar, mais carrinho. Eu posso atualizar e dizer: o menino quebrou o carrinho. Nesse primeiro momento, menino quebrar carrinho, eu tenho uma estrutura que na sintaxe gerativa chama de profunda, né? Ela está na minha mente aqui, ó, menino quebrar carrinho. Aí eu atualizo com a minha fala atualiza. Aí eu digo, o menino quebrou o carrinho. E aí vem, portanto, a noção de sintagma. Menino é um sintagma nominal, um, e o sintagma verbal é representado aí pelo verbo quebrar. Mas esse sintagma verbal, ele requer aquilo que nós aprendemos na escola de objeto direto. Menino quebrou o quê? Aí você diz carrinho. Por isso que na atualização dessa construção, eu digo assim, o menino quebrou o carrinho. Mas esta é a ordem direta. Mas eu não digo uma ordem inversa. Eu não digo assim, o carrinho quebrou o menino. Aí você diz, mas professor, isso não pode ocorrer, não? Pode até ocorrer, mas não é a lógica. Né? A gente não tem uma lógica semântica de sentido dizer que o carrinho quebrou o menino. Não é bem por aí. A lógica léxico-semântica é qual é? O menino quebrou o carrinho. A gente não diz que é exatamente agramatical, mas a gente diz que é estranha. Uma frase que a gente escute assim, o carrinho quebrou o menino. A gente, como assim? Mas se o menino quebrou o carrinho, a gente diz, vale, ele quebrou, como? Nós queremos saber mais circunstâncias, né? Ele quebrou como? Onde? Quando? Por isso que os adjuntos adverbiais, eles vão atualizando o tempo inteiro a nossa fala. O menino quebrou o carrinho ontem. O menino quebrou o carrinho brincando. O menino quebrou o carrinho com outros amigos. Mas quando eu digo o carrinho quebrou o menino, a gente diz assim, o que é que você está dizendo? Como assim? O carrinho? Como foi? Como é isso? Porque a gente tem um total estranhamento. Às vezes, para consertar esse estranhamento, nós recorremos na gramática normativa, por exemplo, no caso aí que nós colocamos,
o chamado objeto direto preposicionado. É quando a gente faz a alteração estrutural dos termos e aí, para preservar o sentido, recuperar melhor o sentido, a gente usa o chamado objeto direto preposicionado. Eu digo assim, ao carrinho quebrou o menino. Aí a gente, o menino foi o menino que quebrou. Mas essa ordem não é a ordem canônica. Ninguém fala assim, certo? Isso vocês verão na literatura, vocês verão em texto intencionalmente mais requintado, né? Rebuscado, e assim por diante. Bom, antes de passar a palavra para vocês, eu diria, pegando Borba, falar é linearizar palavras ou formas livres. E ouvir é reconstruir. Então, por isso que muitas vezes, não sei se vocês poderão me colocar em situação, me oferecerem uma situação exemplar, né? Uma situação que tenham vivenciado, que é quando a pessoa vem falar, fazer uma pergunta para a gente, nós escutamos uma frase, mas alguma coisa criou dificuldade. A gente diz assim, como é? Você está perguntando exatamente o quê? Eu não estou entendendo. Por quê? Porque é através de ouvir que nós reconstruímos. É através do ouvir que nós estruturamos o que ouvimos, o que o outro falou. Então, a fala ela é linearizada. A pessoa joga. Por isso que muitas vezes a pessoa diz, não, rapaz, espera aí, você está dizendo como, isso aí vai gerar dúvida. Aí, diga assim, rapaz, se você quer o lápis, diga assim, eu quero o lápis. Não diga assim, lápis quero eu. Não, diga assim, eu quero lápis. Então, a fala, muitas vezes, pelo lado espontâneo, improvisado, ela pode gerar complicações com relação à estrutura. Aí o Borba diz uma coisa maravilhosa. Quando falamos, transformamos a ordem estrutural em ordem linear. Mas quando nós ouvimos, operamos no sentido inverso. Isto é, transformamos o que é linear em ordem estrutural. Pessoal, eu queria saber da parte de vocês, até aqui, o que vocês gostariam de perguntar ao professor? O que vocês gostariam de perguntar ao professor? Gostariam de fazer pergunta? Pode usar o chat. Boa noite, professor Vicente. Seja Oi, bem-vindo novamente. Mirlânia. Boa noite, Mirlânia. Tudo bem? Como é que você está? Tudo. E você? Estou bem, está tudo em paz. A respeito do fórum, aquele questionamento, eu estou um pouco indecisa. Tinha como você fazer uma explicação? É só se eu estou sem o acesso agora, a não ser que você faça a leitura. Você pode fazer a leitura para mim? Se você fizer, me ajuda. Se você tiver, porque eu estou... Eu vou fazer aqui só um resumo. É Certo. sobre a análise dos constituintes imediatos, que aí é a indagação, como ela contribui para entender a estrutura das orações em português, qual é a relevância da ACI para o ensino da língua, como essa abordagem pode ser aplicada na prática em análise linguística. Comente exemplos práticos do uso da ACI. Pronto. Então, análise dos constituintes imediatos. Os constituintes imediatos, Mirlânia e demais colegas,
o que são os constituintes imediatos? De alguma maneira, são esses elementos constitutivos que nós estamos falando agora, falávamos agora há pouco. O sujeito, o objeto direto, o predicado, né? Existe uma teoria linguística para explicar esses elementos constitutivos que nós, na tradição gramatical, aprendemos e chamamos objeto direto, indireto, complemento nominal, nós chamamos agente da passiva, são esses elementos imediatos. Aí a pergunta é, qual a importância do reconhecimento desses elementos constitutivos da língua para o ensino do português? Qual a importância disso, né? Por que isso é tão importante reconhecer? De alguma maneira, a gente está dizendo, por que eles são tão importantes na estruturação da língua? A todo Para instante. dar sentido, né, professor? Para dar sentido ao Para enunciado, dar né? sentido. Fala Isso. Exatamente. como Mas empregar uma frase. Isso, Merlânia. Exatamente, Merlânia. Então, eles dão sentido, veja bem, à medida que a gente coloca eles na boa estrutura. Veja bem, se eu coloco esses constituintes imediatos, vamos olhar morfologicamente esses constituintes, eles estão representados por verbos, né? O carrinho, a gente vê, quais constituintes imediatos são representados aí? Por menino, pelo verbo quebrar, pelo carrinho, são os elementos constituintes, do ponto de vista morfológico. Mas só ganha sentido se a gente coloca numa estrutura que tenha sentido, né? Que nos faça sentido. Então, não basta, por isso que é tudo aquilo. O que ocorre, por exemplo, às vezes, quando você abre uma língua estrangeira? Por exemplo, vamos dizer que vocês abrem um texto em francês. Aí você olha assim e fala, que palavra... Essa palavra é tão parecida com o português. Aí você reconhece, tem uma sensação de que ali é um verbo, que e ali você, puxa vida, isso aqui está me lembrando isso, aquilo. No entanto, a ordem estrutural ali, naquela língua francesa, ou no alemão, ou no inglês, aí vocês, puxa vida, mas eu não consigo entender nada. Então, na verdade, o que nós não entendemos é exatamente aquela estruturação dos constituintes imediatos. Por isso que no fórum nós colocamos textos para vocês, né? Mas eu posso, se vocês quiserem, nós colocamos mais textos sobre a teoria dos constituintes. E tem muita coisa, viu? Se vocês entrarem no Google, coloque assim, constituintes imediatos, aí vão encontrar muitas teorias. Para quem faz sintaxe, essa noção de constituintes imediatos é fundamental para o estudo dos fundamentos da sintaxe. Eu diria que o constituinte imediato é uma categoria muito importante. Muito bem. Vamos ao chat aqui. A Noêmia aqui de Ubajara, a Sandra de Sobral, a Irane de Sobral, a Cláudia Nunes fala que fez o curso, né, Cláudia? Fez o curso de sintaxe, que eu também achei bom. O Antônio José está aqui presente. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta ao professor? Pode usar o chat ou pode usar aqui diretamente o nosso microfone aqui. Fique à vontade. O que é que vocês gostariam de perguntar ao professor? Professor, onde acessar bancos de questões para treinar? Eu, por uma questão de
qual a nossa orientação? É que a gente não colocasse muitas informações também para não atrapalhar um pouquinho vocês, né? Mas, se vocês desejarem, eu posso montar um banco de questões só para treinar. Se vocês quiserem, eu posso montar. Eu acho muito interessante a ideia, né? A Cislândia está sugerindo aqui, Paixão Aguiar. É um banco de. Eu posso botar um banco de questões só para tratando sobre reconhecer os constituintes imediatos. Eu posso fazer esse trabalho, se vocês quiserem. Por exemplo, posso fazer 20 questões e depois, tipo um simulado, e depois vocês vão respondendo e já vendo o gabarito, né? Pode ser. Eu posso fazer isso, se é que eu entendi isso, né? Agora, se for em internet, eu acho que não vai encontrar. Eu terei que elaborar essas questões e colocar no sistema para que vocês... Não seria avaliação. A avaliação é um treinamento. É o que a Cislândia chamou de treinamento. É um treinamento treinando. Se combina. Eu acho uma boa ideia, né? Se vocês... alguém, a Ana Cláudia disse, é uma ótima ideia, né? Ótimo. Posso fazer isso, sem problema. Ao longo da semana, eu posso tirar um tempinho. Eu posso elaborar até 20 ou mais questões para que você entre e exercite. Essa estratégia que a Cislândia coloca, eu acho uma estratégia inteligente. Porque se a gente ficar... Por mais que vocês leiam a teoria, mas se não tiver uma prática, fica sempre a desejar, fica menor. Então, é importante a teoria e muito exercício. Eu até diria que o exercício é muito mais importante. Não coloquei para não sobrecarregar vocês com essas tarefas, mas reconheço que é muito interessante um banco. Eu vou até chamar em homenagem a Cislândia, eu posso chamar Banco de Questões para Treinar. Banco de Questões para Treinar. Então, banco de questões para treinar constituintes imediatos. Aí eu concordo que no final vocês podem dizer, agora eu estou entendendo melhor, né? E Seria ela pode ser... professor. Posso fazer. Não, eu confesso que não me veio essa ideia. A ideia está sugerida aqui por vocês. Não me veio essa ideia. Mas também não viria porque eu quis colocar um mínimo de informação para não sobrecarregá-los, porque eu sei que vocês estão fazendo mais disciplina. Mas não tenham dúvidas que é um bom caminho. Pois não, Mirânia? E a respeito da AP1, professor, como é que vai ser? Vai ser objetiva, subjetiva? Há questões... é objetiva. Tem o fórum, né? Ela é 50% fórum e 50% objetivo. A objetiva está muito boa, inclusive cai questões sobre constituinte imediato. Constituintes imediatos. Eu acho que são 5 questões. Eu acho que não coloquei nem 10, coloquei 5 questões. E sobre o fórum, professor, é só uma postagem ou tem interações que diz que, no máximo, uma lauda? O máximo é uma lauda para... Por que é importante uma lauda? E tem interação, sim, né? Eu estou deixando o tempo correr mais um pouquinho para começar a interagir com vocês, né? E eu precisava ter esse encontro ao vivo com vocês para, depois disso, incrementar lá a minha participação com vocês no fórum. A ideia, pessoal, a nossa ideia de uma lauda, por quê? Para levar vocês a construírem um texto mais autêntico. Pessoal, você está dizendo que a gente não pode consultar o chat GPT? Não pode. Eu não estou... Ao contrário, eu utilizo com frequência o chat GPT.
Consulto livros, consulto o ChatGPT, consulto sites. O acesso à inteligência artificial eu acho salutar. Mas, mesmo consultando, se eu limitar uma lauda, faz com que a gente leia, releia e deixe o texto com as nossas marcas originais. Então, por isso que eu digo, no máximo uma página. Por quê? Para que o texto seja sua cara. E outra coisa importante, não se preocupe em errar. Ai, meu Deus, se eu errar aqui, a minha sintaxe tiver uma falha, não se preocupe com relação a isso. Aliás, você pode fazer um texto autêntico, seu, e submeter ao chat, dizer assim, coloque numa versão seguindo a norma culta, o padrão sintático da norma culta. Perfeito. Porque vocês estão utilizando, recorrendo, por isso que o comando é importante. Eu até diria, como eu faço, né? Hoje mesmo eu fiz um documento, uma solicitação, aí terminei, pronto, era toda minha. Aí não é nem preguiça, não, é agilidade, né? É rápido. Eu digo assim, aí submeti ao chat, eu digo assim, a inteligência artificial, faça a revisão gramatical, coloque numa boa sintaxe, pronto. Aí o chat gera para mim aquilo em segundos. Vocês também poderão fazer isso, não tem problema nenhum. O texto não deixou de ser seu, não, e não deixou de ser autêntico, tá certo? Então, no nosso caso aqui na nossa disciplina, nós recomendamos também que vocês utilizam o ChatGPT, mas sendo protagonistas o tempo inteiro, né? Não abrindo mão, não abra mão do seu pensamento próprio, não abra mão. Resiste seu pensamento próprio, em seguida mande para o chat revisar gramaticalmente. Não vejo nada demais. O mundo inteiro está fazendo isso, e nós não faremos diferente, né? Eu noto muitas vezes, né, que até uma adequação vocabular, um termo, às vezes ele ajuda até demais, atrapalha também. Então, mesmo submetendo ao ChatGPT, depois faça uma revisão, se é aquilo mesmo que você quer dizer. Veja bem, fiz o texto autêntico, submeti ao ao ChatGPT, a inteligência artificial. Depois reviso. Gente, é um exercício maravilhoso de construção textual, principalmente na hora de elaborar uma lauda, na hora de elaborar um artigo científico. Nós não podemos descartar esse eixo de possibilidades. Tá bom? Mais alguma pergunta? Eu estou... Professor, boa noite. Aqui é o Júlio, do Paulo de Tarema. Opa, Júlio. Prazer reencontrá-lo. Inicialmente, o senhor citou uma frase, que é a morfossintaxe, né? Que na verdade, que indica, né, a dependência e a interrelação entre a morfologia e a sintaxe. Em outros momentos, alguns meses atrás, a gente teve a morfologia, né? Que é a parte que estuda a formação, tal, a estrutura, a flexão e a classificação das palavras. Então, o ponto de partida da sintaxe, nesse caso, né, porque eu estudei há muito tempo, então estou voltando a estudar a sintaxe, na verdade, que, na verdade, traz consigo, para a gente poder entender, né, a questão, né, da frase, da oração, período, aí vem a questão do sujeito simples, sujeito composto, é o predicado, isso? Isso. Então, começa desse ponto de partida, né? Só para eu poder entender. Meu bom, Júlio, o que você colocou é de uma pertinência muito grande. A sintaxe, veja bem, como é uma combinatória de formas livres ou uma combinatória de palavras, né? É uma estruturação de palavras, o ponto de partida, portanto, é a morfologia.
muitas correntes, muitos teóricos, muitos estudiosos, muitos professores nem defendem a separação entre morfologia e sintaxe. Por isso que muitos estudos falam em morfossintaxe, porque não tem como separar. Aqui na nossa disciplina, a gente está separando assim, vocês fizeram fonologia, depois fizeram morfologia, depois sintaxe. É uma tradição, mas a melhor tradição mais atualizada seria a morfossintaxe. O que seria a morfossintaxe? É o que o Júlio acabou de colocar, o Júlio César. O ponto de partida é a palavra. O ponto de partida são as formas linguísticas. Veja, na hora que o Borba diz que sintaxe é uma combinatória de formas livres, ele está usando aí a noção forma livre, que é uma noção morfológica, e a noção de combinatória ou de relação, que é de sintaxe. Então, na verdade, ele está falando aí de morfossintaxe. Então, Júlio César, o ideal é que essa disciplina recebesse o nome não de sintaxe pura, ou sintaxe do português, mas de morfossintaxe do português. Isto é, nós unimos morfologia e sintaxe, não tem como misturar, aliás, não tem como separar. É como se fosse uma moeda. É cara e coroa. Então, a morfossintaxe é a moeda, em que de um lado você tem a sintaxe e do outro lado a morfologia. E é uma moeda, é uma unidade só. Então, nesse caso aí, entra no grupo da divisão da gramática, né? Que é a fonologia, a morfologia e a sintaxe, Isso. né? Exatamente, Júlio César. A longa tradição, veja bem, o que é que acontece com os estudos linguísticos? São estudos morfossintáticos. No entanto, lembre-se que 11 anos nós passamos na escola de educação básica, né, praticamente, enfatizando, sobretudo, a teoria gramatical. Aí a teoria gramatical foi que ela fez. Tem uma herança aristotélica, tem uma herança grega. Os gregos, desde Aristóteles, por exemplo, já separava a teoria gramatical assim: substantivo, verbo, complemento nominal, sujeito, objeto direto, nesse princípio de dualidade, fonética, fonologia, morfologia. Né? A longa tradição gramatical fez essa separação. Então, essa é uma herança que a gente não conseguiu se abstrair, né? A gente continua com essa herança. Por isso que, de alguma maneira, os cursos de letra ainda, mesmo que fale assim, a gente avançou muito nos estudos linguísticos, mas a lógica como nós apresentamos os estudos de gramática ou de linguística é a mesma lógica, a rigor, da tradição gramatical, né, da NGB, da Nomenclatura Gramatical Brasileira, que definiu esses blocos. Certo? Então, a tua observação é pertinente, tá bom? Então, por exemplo, se vocês quiserem avançar mais, o ideal é se preocupar com essa noção de morfossintaxe, isto é, não tem como separar a morfologia da sintaxe, nem a sintaxe da morfologia. Por isso que quando eu dei aquele exemplo estou repetindo, né? Dei aquele exemplo do Borba, quando ele diz que, e fala em relações, ele vai definir sintaxe como uma sintaxe de relações e uma combinatória de formas livres. Essa noção, na verdade, dele já é da própria morfossintaxe. A morfossintaxe se define assim. A Maria Irisneide está sem áudio aqui, mas acho que eu estou com áudio. Veja aí se você não está sem a conexão aí. Júlio César, mais alguma pergunta? Eu achei pertinente a sua
Foi uma boa pergunta. Raquel Suelen. Professor, assim, é porque é um campo que não se resume a apenas um semestre, né? Então, o aluno do curso de letra, ele tem que explorar bastante essa área. Eu Exato. acho muito interessante, porque serve tanto para sala de aula como para concurso. É muito rico isso. Sem dúvida. Júlio, eu acho interessante, ao mesmo tempo desafiador, por exemplo, você foi capaz de observar, de lembrar que no semestre passado a gente viu morfologia e que no anterior se viu fonologia. Mas agora você está associando um ao outro. Esse é um objetivo implícito do curso, levar você a unir sintaxe e morfologia, perceber um grau que nós chamamos de contiguidade, isto é, um grau de aproximação, tá certo? Então, eu não acho que deveria ser assim, eu acho que a morfossintaxe já deveria ser dada como uma disciplina de junção, né? Mas outras correntes dizem assim, não, quem deveria estar conectado à morfologia é a fonética. A fonética e a morfologia já deveriam caminhar juntas, né? Mas outras correntes dizem assim, não, a morfologia deve estar ligada mais à sintaxe. De qualquer maneira, o que a gente pode destacar é que a morfologia ela atende ao mundo da fonologia e ao mundo da sintaxe. Ela é como se fosse, Júlio César, um insumo. Ela é muito importante. Por isso que você disse muito bem, é o ponto de partida. Cislândia, eu até te agradeço, viu, Cislândia, pela pergunta, porque eu simplesmente não ia me lembrar. Professor, se você puder falar um pouquinho sobre o projeto de extensão do reforço escolar no ensino de língua portuguesa, será online ou presencial? Boa pergunta. Gente, na formação de vocês, nós já estamos caminhando para o final, na formação de vocês, requer que vocês tenham atividade de extensão. E este semestre eu estou propondo para que vocês participem do HELP. O que é o HELP? É um projeto de extensão coordenado por mim, em que você trabalha na sua própria cidade, certo? E podem, de repente, atuar na sua própria escola, para aqueles que estão vinculados à escola, seja ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, ou ensino médio. Muito bem. Em que consiste o reforço escolar? Em reforço, em que você, num contraturno, ou eventualmente no turno, numa hora vaga que você possa estar disponível, você ter alunos de reforço, 1, 2, 3, 4, 5 alunos, não precisa ser uma turma, não. Pode ser um aluno que você acompanhe, possa acompanhar, melhor dizendo, e dar uma aula de reforço ali. Então, a ideia é essa. Aqueles que têm interesse devem mandar um e-mail para mim, no e-mail Vicente_Martins, o VanetteBR, né? @ né? o VanetteBR, e diz assim, professor, eu quero participar. Quando for esta semana ainda, eu pretendo enviar para todos os interessados as orientações de como você vai fazer. Provavelmente eu mande uma carta, sugira que você chegue à escola com a carta, você manda para mim uma declaração de que vai fazer um acompanhamento de 1, 2, 3 alunos no seu turno ou no contraturno na escola, pode ser qualquer outra escola. Aqueles que não têm experiência, é o momento importante do reforço, você ganha experiência, e aí, no final, nós vamos dar uma certificação para vocês com carga horária expressiva. Eu não consigo me lembrar agora, mas eu acho que são mais de 300 horas.
que nós vamos... Você vai fazer o reforço ao longo do semestre. No final, vai receber uma certificação de 320 horas, eu acho. Tá bom? É uma boa, é uma boa. Recomendo todos aqueles interessados. Onde enviamos um e-mail? Eu vou botar aqui o meu e-mail. Vicente. Basta você me mandar e dizer assim, professor, eu quero participar na minha cidade, né? Na minha escola ou numa outra escola. Então, o reforço escolar, ele não é online, ele é presencial, né? Então, é você atuando no contraturno, no horário vago que você tiver, certo? Ou em outro espaço pedagógico. De repente, pode ser no próprio polo. O polo pode ser um espaço, se tiver alguma sala no polo, que você possa eventualmente atender algum aluno. De repente, pode falar com o tutor e pedir o apoio com a sala, com o espaço, né? Eu não recomendo o online, porque o online já está dizendo, já mantém uma certa distância. A ideia do reforço é um encontro presencial, você com um aluno na sua escola ou numa escola próxima à sua residência ou ao seu local de trabalho. Professor, pode ser na educação infantil, ensino fundamental? Pode ser na educação infantil, pode ser no ensino fundamental e no ensino médio, em qualquer ano, qualquer ano. Aí você vai mandar algumas atividades para iniciar? Eu vou orientar, eu vou mandar Pode diretrizes. Você manda primeiro, manifesta o interesse por e-mail. Aí eu recebo e-mail. Ao longo da semana, eu vou dar as orientações. Aí vou dar as instruções de como é que você... Aí eu vou mandar, tipo assim, um formulário para você preencher, um formulário propondo que atividade você pode fazer ou deve fazer. Sim, pode ser um aluno, 2. Pode ser um aluno, 2. Quanto menos alunos, melhor. Sim, é mais rendimento. Tem mais rendimento. Agora, por exemplo, mais adiante, eu quero... Mas, por exemplo, você pode, de repente, escolher 2 alunos, 3 alunos, para dar um reforço escolar ao longo dos meses, até o final do ano, por exemplo, né? Eu acho muito interessante. Não é reforço escolar para uma turma, é aquele reforço em que você senta ao lado daquele aluno e vai dizer, rapaz, eu vou te ajudar. É como eu fiz, eu dei muito reforço escolar. O que é o reforço escolar? O aluno vai, professor, estou com dificuldade aqui na produção textual, a gente senta aqui. Vamos, elabora aí. A gente vai... Então, pode ser, de repente, o reforço em língua portuguesa pode ser um reforço em redação. Pode ser um reforço em redação, né? Pode ser um reforço em leitura. Pode ser. Pode ser um reforço em ortografia. Imagina alguém que está com muita dificuldade de ortografia. Você vai trabalhar com reforço só em ortografia, exercício, treinamento. Quem vai decidir as áreas? Por isso que quando eu receber o seu e-mail e retornar, eu vou dizer que áreas eu estou sugerindo que você atue com reforço. Serão áreas sub-áreas como leitura, práticas de leitura, práticas de escrita, práticas de ortografia, práticas de gramática, tá certo? Então, mais ou menos por aí. E eu acho que pode ser uma boa. Um relato importante, nós fizemos acompanhamento em Sobral, um HELP, numa escola, eu chamo Liceu do Ceará, mas é Dom Valfrido, que é o ensino médio. Nós trabalhamos só com alunos especiais, certo? Muito interessante. Com esses alunos especiais, nós trabalhamos o quê? A leitura, a escrita deles, ajudando, colaborando com a escola. Então,
Você Professor, e é manifesta, Aline Souza. né, trabalhar em parceria com o professor, né? Falar com o professor, saber qual é o aluno que tem mais dificuldade. Esse é o objetivo. Esse é o Sim, objetivo. se ele concorda com o projeto. Pronto. Tá Aí, certo. por isso que eu vou fazer, Mirlane, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma carta de apresentação do projeto, né? O que é essa carta de apresentação? Eu digo assim, ó, prezado diretor da escola, o coordenador, né? Vamos pensar no diretor de escola. Prezado diretor da escola, o grupo gestor, núcleo gestor da escola. O projeto, o HELP, consiste tal nisso. Gostaríamos de contar com a sua parceria para que o portador deste documento tenha a experiência de fazer atividade de reforço. Aí você diz assim, professor, esse material, esse documento já está pronto? Não, não está pronto, porque eu precisava perceber o grau de interesse, né? Certo? Na letras, no curso de letras, eu coloquei até um bolsista, né? Esse semestre eu não sei se vai dar certo. Então, e trabalhei, por exemplo, só com um bolsista, com help. Esse semestre que eu estou querendo abrir mais para mais gente. Qual o tempo para concluir essa atividade? O tempo são 320 horas, mas, por exemplo, vamos imaginar que você escolha um aluno para acompanhar em termos de leitura. Aí nós, no Help, a gente vai dividir. Por isso que esse documento é importante. Horas serão reservadas à leitura. Talvez eu dê até um curso de formação, como trabalhar o reforço. Então, dessas 320 horas, uma parte será de fundamentos, para práticas de leitura, por exemplo. Aí, quais os textos que eu recomendo que você leia? Só aí serão em torno de 100 horas ou mais de 100 horas que eu vou, né? E as aulas de reforço são aquelas aulas mesmo de 55 minutos, 1 hora no máximo, né? Que você também não pode fadigar o aluno. E, de repente, você pode ter 10 encontros no máximo, né? Vamos pensar 10 horas. Mas o mais importante é a experiência de ter o contato com os alunos, não é quantitativo, mas qualitativo. Sim, E professor, também principalmente ter para a mim, formação. principalmente eu, né? O meu caso, já estou na segunda licenciatura, eu nunca tive experiência em uma sala de aula. Faz até vergonha eu falar. Nunca Não, tive a não. oportunidade. Pois terá. Essa, Mirlane, é a grande oportunidade que você tem. Você vai oferecer um serviço gratuito para a escola não vai ter sobrecarga nenhuma financeira, ônus nenhum. Para você, é importante na sua licenciatura, na sua formação, vai contabilizar como horas de extensão, não de ensino. Alguém agora há pouco me perguntou se era horas de ensino ou horas de extensão. Horas de extensão, não é de ensino. E aí você pode ter essa experiência junto às escolas. Por exemplo, os alunos que participaram, a aluna, aliás, que participou nas salas especiais lá no Dom Valfrido, ela ficou encantada com o trabalho, né? Com vontade de continuar trabalhando. Então, é uma epifania, uma grande descoberta você trabalhar concentrado num aspecto. Então, neste documento, aqueles que manifestaram interesse, e quando eu enviar, no documento eu vou dizer como é que vai funcionar bem direitinho e a carga horária. A única coisa que eu posso garantir é que a maior carga horária será dedicada a leituras. Então, depois, por exemplo, até o final do projeto, aí você tem que mandar o fichamento para dizer que leu aqueles textos, né?
e eu vou dar uma carga horária boa, né? Eu falei 100 horas, mas eu sei que será muito mais do que 100 horas. Será bastante horas, porque o mais importante nesse momento não é a experiência em si do reforço, mas você ter uma boa mobilização e qualidade nesse trabalho. Vamos dizer que você tenha 10 encontros, 10 horas de reforço. Elas podem ser altamente emancipadoras para você e para o próprio aluno. O aluno pode avançar muito nos seus estudos a partir daí. Muito bem. Acredito que todas as escolas ficarão felizes em receber o apoio. Sim, eu acredito também, Ana Paula. Por isso que esse documento eu vou elaborar, ele tem que ser bem objetivo, ele tem que ser bem claro para que vocês levem esse documento, né, e possam apresentar à escola, né, eu vou preparar, e possam ter esse retorno, essa felicidade, esse grau de satisfação da escola nessa parceria, e você também se sentir gratificado. Outro importante detalhe, de repente, eu só dando exemplo, né? De repente, professor, eu até gostaria que o senhor viesse aqui nessa escola dar uma palestra sobre esse assunto para os alunos ou para os professores, falando do HELP e dessa minha experiência aqui. Aí a gente, ao longo do semestre, a gente pode programar e eu poderei ir tranquilamente. Vou com enorme prazer. Né? Professor Vicente, no caso aí, esse curso aí, no final a gente vai fazer tipo um relatório, é isso? Isso. Não é curso, Ana Paula, é um projeto de extensão. Não é curso. É uma atividade de extensão cujo protagonista é você. Você é a mentora do projeto. É você que vai fazer a aula de reforço na sua cidade, na escola que você escolheu. Aí, no final, você faz um relatório, eu recebo. A gente pode estar anexando fotos para registro, coisa assim desse tipo? Nós vamos solicitar isso. Nós vamos já solicitar. É um relatório comum. Aí eu vou... Por isso que eu tenho que mandar calmamente para atender, por exemplo. O que você colocou, Ana Paula, do relatório é importante. Aí eu vou mandar um mini... Eu vou dizer como é que a gente faz esse relatório. Ótimo. Para que você seja bem orientado. E a ideia é você dizer, puxa vida, eu participei do HELP, foi uma experiência assim, prazerosa e me enriqueceu muito. Porque no final eu quero dizer assim, eu quero ter a experiência de dizer que foi bom, foi bem melhor do que não ter feito. No meu caso em particular, por exemplo, no HELP, que nós dedicamos ao atendimento educacional especializado, eu foquei, por exemplo, o autismo. Então, no autismo, a questão da linguagem, a leitura, e recentemente eu fiz um curso de escrita para o autismo. Aí, nesse caso, eu foquei mais o autismo, porque era a minha preocupação era em atender o maior número de alunos especiais. E o maior número que apresentava na escola era nessa condição de autista. Aí a minha orientação com a bolsista foi: vamos dedicar toda a nossa atenção, em particular, para os autistas. Né? Aí ela acompanhou, acho que foi 3 ou 5 autistas, fez relatório, posteriormente ela fez até comunicação oral, apresentou comunicação oral sobre a experiência do HELP. E o relatório também. No caso, a tutoria das escolas do Estado também equivale a essas aulas de reforço? Eu não sei, eu não...
você teria, Irane Moreira, você teria que me mandar a questão da tutoria. Pode ser, de repente eu não descarto, não. Você pode unir o útil ao agradável. Se alguém já tinha me falado sobre a tutoria, mas eu não conheço o projeto de tutoria. Tenho amigos, inclusive, que são ligados à tutoria, mas eu não conheço o projeto. Se você me informar, me orientar, a gente pode avaliar essa possibilidade. Professor, tem que ser uma escola? Não poderia ser com alguma criança que sabemos que tem alguma dificuldade? Pode ser. Agora há pouco eu falei em escola, mas qualquer espaço pedagógico, inclusive na sua residência. Inclusive na sua residência. Eu tenho vários ex-alunos que vivem de reforço escolar, né? E o reforço escolar é montado na própria residência. Se for na sua residência, também o HELP, ele atende a escola, de repente pode ser no espaço aí do polo, mas se você fizer o seu trabalho em casa, no mesmo procedimento, corretamente, eticamente correto e tal. A pessoa aí pode, não tem problema nenhum, viu? Então, a tutoria é um reforço, exato. Mas é como eu falei, né, Jardim? Raquel, eu não conheço a questão da tutoria do Estado. Eu sei que existe um programa, mas não conheço, que é uma falha minha. Mas me manda informação por e-mail, projeto, que eu leia e eu posso avaliar até que ponto a gente pode fazer a equivalência. Se for viável, a princípio eu acho. Eu posso até entrar em contato com o pessoal da SEDUC para poder... Professor, existe o edital da tutoria, e a gente pode encaminhar para você dar uma verificada. Pois eu agradeço. Me mande o edital, que eu não tenho. A Raquel Suelen coloque, eu tenho um reforço e os alunos são TEA. Perfeito. Você pode usar, viu, Raquel, a sua experiência. Aqueles que atuam com aula de reforço poderão ter o benefício do HELP. Aí no relatório colocam que é o próprio espaço da residência. Então, é qualquer espaço que seja pedagógico. Preferencialmente na escola, mas confortavelmente também no aconchego do lar, né? Professor, é por quanto tempo que a gente desenvolve o projeto? Ao longo do semestre. Mas existe uma carga horária específica? 320 horas. Que a gente tem que cumprir. E inclui relatório? Inclui relatório. Só que nas 320 horas, uma parte é de formação. Essa formação pode ser comigo, eventualmente eu posso dar uma aula, por exemplo, eu posso dar uma aula, um encontro para falar só sobre leitura, falar sobre escrita, ortografia. Então, tem essa parte de formação, que pode ser online, né, a formação, e tem uma de leituras dirigidas. Por isso que, quando eu mandar para os interessados, eu vou mandar essa carga horária. Como é que ela vai ser distribuída? Ela vai ser distribuída com a tua carga horária presencial, nesta atividade de acompanhamento de um aluno, 2, 3, 4, 5, né? Claro que quanto mais alunos, aí virou virou turma. A ideia não é ter uma turma de reforço, é você ter alunos para você acompanhar e poder fazer tipo um estudo de caso. Vejam que pode ser uma experiência tão grande, tão prazerosa, tão rica, que pode ser objeto de um TCC. O seu próprio TCC pode nascer desse estudo de caso, né? Então, por isso que eu vou... O projeto já foi aprovado, ele existe, né? O projeto existe, nós já submetemos, ele existe. Mas a parte operatória dele, eu só vou mandar aos interessados. Eu não poderia mandar, vou mandar
para todo mundo ao mesmo tempo. Não. Por isso que eu digo, aos interessados, me mandam um e-mail e nós respondemos. Quantas horas de observação? Nenhuma, não tem observação. Não é o HELP não é estágio. O HELP é um reforço escolar, uma atividade de reforço. Não é estágio. Estágio, sim, que tem observação. Se eu fizer na minha casa com os alunos da escola, é possível? Perfeito. Desde que você, não obrigatoriamente você faça na sua casa. A minha sugestão é que vocês façam no contraturno na escola, né? Até por uma questão de segurança para as crianças. O ideal mesmo é que seja, por exemplo, se uma criança estuda pela manhã, e que você ofereça o contraturno à tarde. Né? Se ela estuda à tarde, que você ofereça pela manhã, com a sua disponibilidade, com o seu dia. Precisa ser todo dia? Não, né? Um dia na semana, e assim por diante. É como eu digo, o maior peso não será esse encontro presencial com esse aprendiz. O maior peso será a sua formação, você estudar e transformar essa experiência do reforço no estudo de caso, em que você vai acompanhando, vai refletindo. Mais adiante, a gente pretende fazer até um evento para socializar essas informações, né? Isso mais adiante. A Derlane Vidal, não só da escola, da própria mãe, né? Dos familiares. Por isso que o ideal é, como eu disse, a preferência não é na casa, não é em casa. Repetindo, a preferência do HELP é que ele seja na escola. O ideal é que o HELP seja na escola e não em casa. Né? Agora, por exemplo, eu já tenho uma plaquinha em frente à minha casa, aula de reforço. Se você já tem aula de reforço, já faz isso, tudo bem. Mas o ideal é que o reforço seja em contraturno na escola. Pois não, Carla? Miriam? Oi, professor, boa noite, está me ouvindo? Oi, boa noite. Professor, desculpa, eu só consegui entrar quase agora, que estava ocupado aqui com outras coisas, e eu estou pegando a conversa pela metade, né? Estou tentando compreender. Esse HELP, pelo que eu estou entendendo, é um projeto seu, focado, no caso, na recuperação da aprendizagem, não é isso? Isso. Certo. Aí, no caso, é voltado exatamente em cima dessa nossa disciplina, ou você está fazendo algo à parte e você está atrás de interessados? Como é que é? A parte. Independente de sintaxe. Ela é em língua portuguesa. Entendi. Então, não está na nossa grade dessa disciplina, né? Não está na grade. É uma atividade de extensão. É uma atividade de extensão como qualquer outra. Só que aí, no caso, só mandar um e-mail para você e você manda as demais informações, não é isso? Exatamente. Aí, por isso que eu não quis mandar para todo mundo, porque para todo mundo seria para a disciplina, não é o objetivo, né? Por exemplo, quem não quer participar, não participa. Mas o HELP é, sobretudo, para aqueles que querem ter essa experiência do reforço, né? E a Carla Miriam colocou bem, refere-se aos estudos de recuperação, que é previsto em lei, né? A LDB fala em estudo de recuperação. Então, eu acho que é uma proposta bem-vinda às escolas, aos familiares, todo mundo tem muito interesse, né? Prova disso que o HELP que nós realizamos nós realizamos HELP em 2 escolas, uma em Groaíras, não, em Santa Quitéria e outra em Sobral. Todo mundo ficou maravilhado. O HELP é simpático, né? É um reforço a mais. Quem é que não quer reforço? Todos nós queremos para os nossos filhos, nossos alunos. Reforço sempre é bom. Professora, e a ideia do reforço...
Pois não, Tânia. Sobre essa questão, porque assim, eu tenho uma filha, eu estava até imaginando aqui fazer esse projeto com ela, né? Só que eu queria ver essa questão da logística também, porque assim, no contraturno também, aí geralmente eu estou trabalhando, né? Aí eu não sei, eu estou tentando aqui imaginar como é que eu faria isso. Mas aí eu poderia já trabalhar com ela para ela ser minha filha, né? Ela está no 2º ano do ensino fundamental. Aí o que é que você acha? A ideia do familiar eu acho complicado, né? O ideal é realmente uma pessoa que você acompanha, não seja tão doméstico assim, né? Então, o ideal é que seja um aluno que você não tem vínculo nenhum, é o ideal, né? O professor de reforço normalmente não são os pais, né? Os pais até recomendam que sejam outros professores para que fique mais à vontade. Professor, eu trabalho o dia todo, então terei que fazer em casa. Não, mas você pode tirar em outro momento ao longo do curso para fazer o help. O help, todo semestre a gente disponibiliza o help. O help já tem uns 2, 3 anos ou mais, né? Tem mais anos, né? Então, não é problema você fazer mais adiante. Não é obrigado agora. Dá uma sugestão para vocês, mas não é obrigado. Eu coloquei no cronograma para vocês terem uma ideia, né? Tá certo? Então, o ideal é que evite familiares, né? Trabalhe o help para acompanhar alunos que podem ser da sua escola, né? Por isso que eu falo, o ideal é que seja no próprio ambiente da escola, para que as escolas sintam, percebam a importância desta atividade de reforço dentro da escola, né? E ela não precisa concorrer com a tutoria do Estado, ela pode se agregar também. Quem já está com a tutoria do Estado, me manda o edital para a gente avaliar a possibilidade de fazer a equivalência. Não vejo dificuldade. Então, era basicamente isso que eu queria colocar na noite de hoje, né? Tá bom? E quero agradecer a participação de todos e nós estamos aqui esperando, né, que vocês possam fazer uma boa disciplina. Então, resumindo hoje, eu vou trabalhar aquela ideia do banco de questões para treinamento e também aguardar aqueles interessados, aqueles que têm disponibilidade, para que possam participar, os interessados do help. A pessoa não posso agora, que eu estou muito atrapalhado. A gente pode ver isso no próximo semestre? Sim. Até o final do curso, se você quiser, você também poderá participar do help. Então, um grande abraço, uma boa noite para todos e continuamos aqui na disposição de todos, viu? Agradeço a participação dos tutores, das tutoras, de todos vocês aqui que tiraram um tempo precioso nesta segunda-feira. Um grande abraço a todos.